Abra a tua Bíblia no livro do Salmo 119. Eu vou ler, vocês acompanhem com os olhos, somente 7 versículos do Salmo 119, versículo 1 ao 7. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Amém. Baixa a cabeça, oremos. Deus, mais uma vez, Senhor, farei uso da tua palavra. Deus, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção sobre a minha vida, Senhor, para que nessa noite a tua igreja entenda, compreenda e seja edificada por essa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, o tema deste mês é: o que vale a pena? É uma pergunta. Quando você faz essa pergunta para qualquer camarada, qualquer pessoa, ela pode responder muita coisa. Por exemplo, se ela é um moço, uma moça solteiro, vai dizer assim: o que vale a pena estudar, não é? É eu me formar e me casar e fazer um bom casamento. Isso vale a pena. Eu acho que isto é viável. Cada um que você perguntar vai dizer: vale a pena isso, vale a pena aquilo. Mas hoje eu estou me dirigindo à igreja de Jesus. Hoje nós deixamos de lado o nosso comércio, nós deixamos de lado as nossas pretensões pessoais, nós deixamos de lado a política e nós hoje estamos falando com a igreja, estamos falando com a menina dos olhos de Deus, estamos falando com aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nós estamos falando com a igreja que Jesus salvou. Nós estamos falando com aqueles que, com certeza, um dia irão morar no céu. Então, o que vale a pena para nós? Durante este mês, nós vamos estar sobre os assuntos extremamente importantes, e um deles é uma vida de devoção. Uma vida de devoção. O que é devoção? E por que eu, orando a Deus, me preocupei com a resposta de uma vida de devoção? Nós estamos vivendo um momento da igreja na terra, não é em São Carlos, não é em São Paulo, é no mundo de uma forma geral. Mas nós estamos em São Carlos e a gente percebe que as dificuldades, os problemas que nós temos enfrentado têm tirado de nós essa coisa maravilhosa que se chama devoção. O versículo 2 do texto que nós lemos diz: bem-aventurados que guardam as suas prescrições ou seus mandamentos e os buscam de todo o coração. De todo o coração. Quando você busca de todo o coração, você se entrega. O que é devoção? Devoção é dedicar-se através de um voto. Devoção, ela é de verdade, é aquele voto que você fez quando você desceu as águas batismais. O irmão Anésio, quando ele treinou, ou quando ele conversou com os dirigentes, ele disse assim: olha, você só vai emergir se a pessoa fizer o voto. É isso mesmo, cadê o Anésio? É isso mesmo, Anésio, que você disse? Só se fizer o voto. Se não fizer o voto, não pode batizar. Não pode batizar. Então você fez um voto do quê? De devoção. Você disse: eu vou me sacrificar de forma incondicional. De verdade, eu vou me apegar de forma fervorosa ao meu Deus. É isto mesmo que você fez? Se você fez isso, glorifique a Deus. Se você não fez, diz misericórdia. Então isto é devoção. É você
cumprir com o voto que você fez, tá? Agora, devoção, de verdade, é um estilo de vida do cristão autêntico. Existe cristão autêntico e existe cristão que não é autêntico. O cristão autêntico é o cristão que cumpre com o seu voto. O cristão não autêntico é o cristão que ele é um religioso. Ele vem aos cultos, ele até canta, ele frequenta, mas não tem devoção. E o que nós estamos vendo hoje? Irmãos, é falta de devoção. No Salmo 119, como nós lemos, fala bem-aventurado, ou sejam, eu vou ler na NVI, ou muito felizes aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração, que nesta noite você possa ter esta compreensão de entender que o que vale a pena é uma vida de devoção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender que o princípio da devoção cristã passa por esse versículo. Esse versículo é o versículo-chave. Mas o que está acontecendo hoje? Nós estamos arrumando muitas desculpas. Nós estamos colocando muita coisa na frente da nossa devoção. Nós estamos arrumando muita coisa e estamos esquecendo que os 10 mandamentos se resumem em 2. E os 10 mandamentos diz o seguinte nos 2: amarás o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Espera um pouco, como é que é? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Irmão, eu não posso colocar Deus em segundo lugar, eu não posso colocar Deus em terceiro lugar, eu não posso colocar Deus em último lugar. O meu Deus tem que estar em primeiro lugar. Por que não acontece mais nada no meio dos crentes? Por que parece que Jesus já faz anos que não batiza com o Espírito Santo? Por que parece que as curas estão difíceis? Porque nós só lembramos do nosso Deus quando nós estamos enfermos. Nós só lembramos do nosso Deus quando as coisas apertam. Aí a gente vem no círculo de oração, a gente vem no culto de ensino, a gente vem, não, porque eu estou passando em nome de Jesus, nesta noite, o que vale a pena é uma vida de devoção. Se você quer alcançar algo da parte de Deus, lembre-se, primeiro, amarás o seu Deus sobre todas as coisas. Devoção pessoal é a característica marcante do cristão genuíno. Não tem como. Olha só, Salmo 1, que vocês conhecem tão bem. Porque o justo não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aqui está a característica marcante do cristão genuíno. Sim, mas pastor, como é que é? Sim, olha só o que o Salmo diz. O Salmo, ele é extremamente claro, quando o salmista, preocupado, sim, em fazer o melhor, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Depois, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer, aonde? Na lei, no ensinamento do Senhor. E daí, e nela medita de dia e de noite. Aqui não fala que você deve meditar só quando você tem tempo. Pastor, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho gato para cuidar. Como é que é esse negócio de dia e de noite? Irmão, o cristão precisa ter o seu momento devocional. O meu momento devocional tem sido pelas madrugadas, 4, 5 horas da manhã. É o momento devocional.
É o momento em que eu oro, em que eu pego a minha Bíblia, em que eu leio um texto, em que eu vou para a minha biblioteca, em que eu preciso comer a palavra. Sabe por quê? Porque eu preciso me caracterizar como um cristão genuíno. E a devoção autêntica, ela faz o que? Ela produz fruto. Creia nisso no nome do Senhor Jesus. Olha o que o texto diz: será como a árvore plantada junto ao ribeiro, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Mas por que dá? Por conta disto. Está aqui, ó. É como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Aqui está uma vida de dedicação, que exclui rodas, que exclui conversa fiada, que exclui aquilo que não vai dar a você um crescimento. Mas quando você entende o Salmo 1, você vai entender que vida de devoção dá fruto. Por isso que o salmista dizia assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Irmãos, aquele que pratica a devoção não se acomoda. O que está acontecendo hoje? Nós nos acostumamos com a televisão, nós nos acostumamos com os filmes, com as séries, nós nos acostumamos hoje a ficar em casa, nós nos acostumamos hoje a dizer: está tão bom assim. Olha, nessa noite, Deus colocou esta palavra no meu coração, para dizer para você, em nome de Jesus: não se acomode, não se acomode. A sua vida espiritual, ela precisa buscar dia após dia um aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento ela vem quando você medita, quando você congrega, quando você está em comunhão, quando você de verdade diz: eu quero estar na casa do Senhor. Devoção pessoal fortalece a vida espiritual do cristão. Isso é uma coisa clara. E o apóstolo Paulo, que é considerado o maior de todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele dá a nós uma lição de devoção. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é considerado o maior de todos. E eu aprendi ao longo da minha vida profissional, quando trabalhava dentro da minha profissão, eu aprendi que eu deveria aprender com aqueles que se destacavam na empresa. Eu entendi que aqueles que se sobressaíam, eu precisava colar neles. E eu aprendi muito, muito. Por quê? Porque o camarada, ele era bem sucedido, eu dizia: eu preciso copiá-lo, eu preciso fazer igual ele faz. Sim. Então veja só, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de homem que de verdade tinha uma devoção. Ele fala assim lá em Gálatas: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você entende esse versículo? Você compreende o que Paulo está dizendo? Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu não vivo mais, mas Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que ele está dizendo? Que ele queria e ele era igual ao Senhor Jesus. Ele se molda ao Senhor Jesus, porque Jesus disse: quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz, meu filho, para carregar. Eu já disse aqui diversas vezes, o evangelho não é cafezinho com açúcar, que tem coisa melhor que cafezinho com açúcar. Não,
O Evangelho é luta, o Evangelho é batalha, o Evangelho não é fácil não. Por quê? Porque eu luto contra o diabo. Eu não luto contra a minha carne, eu luto contra o inimigo de nossas vidas. Ele não te quer que você seja um crente que tenha devoção. Ele não quer que você seja esforçado, Ele não quer que você veja a obra de Deus crescendo, não. Ele quer que você empurre com a barriga. Mas hoje nós estamos expulsando em nome de Jesus todo crente fracassado, todo cristão que leva e empurra as coisas com a barriga. Eu quero empurrar, é com oração, é cheio do Espírito Santo de Deus, é de verdade, usando os dons espirituais, que usando os dons espirituais, a obra de Deus cresce de forma tremenda. Irmãos, por que crescer? Porque a Bíblia diz que você, que eu, nós somos testemunha de Jesus, e quem é testemunha vai falar de Jesus, aleluia! Eu preciso usar os dons espirituais. Quando Paulo ora para os irmãos lá em Éfeso, a oração de Paulo é um texto tão precioso que ele fala assim: sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, estando arraigados e fundados em amor, compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que isto aconteça, eu preciso ter uma vida de devoção. O que vale a pena na minha vida espiritual? Vida de devoção. Nós precisamos de água para sobreviver. A água, ela é essencial para a vida humana. E hoje começou as campanhas para a gente economizar água, porque com a seca que está no Brasil, a água está indo embora. Na vida espiritual são duas coisas. Ah, mulher, se tu soubesse quem te oferece água, e se tu beber da água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Já pensou você escutar isso de alguém? Se eu der da água que eu tenho, você, mulher, nunca mais vai ter sede. Mas a mulher ficou curiosa. Mas que conversa que é? O homem não tem balde, o homem não tem corda, o homem, que água que é esta? Irmãos, a água se chama Palavra de Deus, a água se chama Espírito Santo de Deus. Vida de devoção é vida de Bíblia. Vida de devoção é buscar a unção e o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não tem outra forma. Esta é a forma que Deus nos deu para termos uma vida de devoção. O que Jesus disse? Eu tenho que ir. Mas tem que ir mesmo, tenho que ir. Por quê? Se eu não for, o Espírito Santo não vem. E ele precisa vir para quê? Para que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Irmão, a igreja vencedora é a igreja que é revestida. A igreja que tem devoção é a igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que tem devoção é a igreja que ela, no seu momento de oração, ela fala em línguas estranhas para edificação de si, e de repente o Senhor a toma para edificação da igreja com interpretação. Isto é vida de devoção. Mas a gente não quer mais ler Bíblia. A gente não vem mais na escola dominical. A gente tem outras coisas. Domingo eu preciso descansar. Domingo eu trabalho a semana toda. E o pastor fica exigindo que eu venha à escola bíblica dominical. Eu preciso dormir. Lógico que você precisa dormir. Lógico. A Bíblia diz que o Senhor, no 7º dia, Ele descansou. 6 dias Ele trabalhou, no 7º Ele descansou. Todos os judeus descansam e não fazem nada no 7º dia. Quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou no 1º dia da semana, e a partir de então, nós como cristãos, dedicamos o 1º dia da semana ao Senhor. Mas eu vim de manhã, eu não vou vir à noite. Irmão,
o maior problema da igreja dos dias de hoje é que hoje há muitos fracos na fé. E os fracos na fé são fracos emocionalmente, são desequilibrados, são mentalmente divididos, como um homem que eu recebi aqui disse para mim, que dízimo para ele é batata, arroz, feijão. E se você tiver cordeirinho lá, você pode trazer, mas dinheiro não. Aí você escuta uma pessoa dizer isso para você, você fala, meu Deus, como é que pode um negócio desse? O que falta para uma pessoa dessa? Falta devoção, falta Bíblia, falta ter o quê? Falta ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. São pessoas desequilibradas. Por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, o que receio e quero evitar, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Vocês viram aqui o que Paulo fala? Ele diz, o meu medo é que do jeito que a serpente enganou Eva, engane vocês, e que desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E a pergunta que não quer calar, o que vale a pena? Uma vida de devoção. Você tem tido uma vida de devoção? Você que é dirigente de congregação, você tem feito visitas? Você tem se preocupado com as suas ovelhas? Você que é obreiro, tem ajudado o seu dirigente? Cadê? Que devoção é essa? Ou você acha que você frequentar os cultos domingo à noite é devoção? Irmão, vai se converter. No Salmo 37, no versículo 1 ao 7, há alguns verbos lá interessantes. Confiar, deleitar, entregar, descansar e esperar. O que é isto? É o movimento do Espírito Santo na vida do crente. Confiar, deleitar, entregar, descansar, esperar. Irmãos, o que está faltando para a igreja é o quê? Poder de Deus. Quando eu falo poder de Deus, não é movimento, é poder de Deus de verdade. Por quê? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, seja ela de qualquer tradução, diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Então, se o Evangelho é poder de Deus, eu preciso desse poder. O que está faltando? Está faltando o poder de Deus, está faltando dedicação, devoção, buscar, e vai acontecer quando você de verdade cumprir o primeiro mandamento: amarás o seu Deus sobre todas as coisas. Agora veja só, devoção, a minha devoção, a minha pessoal, vai revelar uma coisa, vai revelar o que o evangelista lá nas suas epístolas, na ilha de Pátimos, ele escreveu sobre o amor. Quando ele fala que se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus de coisa lícima nenhuma, você está de brincadeira. Quando ele fala que Deus é amor, Jesus, ele repetindo o mandamento, ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha o que é devoção. Alguém perguntou para Jesus sobre essa questão de intimidade. Ele falou, é simples. Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Você está entendendo o que é devoção? É isto. E a pergunta que não quer se calar: o que vale a pena? Uma vida de devoção. Você tem? Responda para você. Lembra da história de Caim e de Abel? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Gênesis capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e não se agradou da oferta de Caim. Deus foi injusto? Alguém diz, não, sabe o que é? É que Caim, ele trouxe abóbora, ele trouxe mexerica, laranja, e Deus falou, não, eu quero, não é nada disso. Se alguém te ensinou isso, ensinou você errado. Não tem nada a ver, porque lá, nos mandamentos, fala de trazer sim, arroz, lógico, fala. Mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Simples. A Bíblia diz que Abel pegou as primícias, ou seja, o primeiro, o melhor. Ele trouxe o melhor para o Senhor. Ou seja, com devoção. E Caim pegou e falou, juntou lá uma baciada e falou, isso aqui mesmo. Ele não escolheu o melhor. O que isto me ensina? Que vida de devoção é você oferecer o seu melhor tempo. Vida de devoção é você oferecer o seu melhor em tudo. Quando você coloca Deus em segundo lugar, vai acontecer com você o que aconteceu com Caim. Deus não vai se agradar. E daí? Que se dane Caim? Não. Vem cá, Caim. Que cara é essa daí? Faz uma cara bonita, Caim. Será que se você não fizer a coisa certa, não vai ter aceitação? Não foi o que Deus falou para ele? Ô Caim, será que se você não fizer a coisa certa, não vai ter aceitação para você? Mas se você não fizer, o pecado já está à sua porta. Ou seja, Deus falando para ele, Caim, ô Caim, ofereça o seu melhor. Ofereça a sua vida de devoção, como o seu irmão fez. É isto que você precisa, irmão, nesta noite, no nome de Jesus. E esta palavra serve para mim, como pastor desta igreja, como anjo desta igreja. Eu preciso oferecer o meu melhor para alcançar o que? As misericórdias do Senhor. Quando eu ofereço o meu melhor, as portas se abrem, aleluia. Quando eu ofereço o meu melhor, o céu vai abrir para a minha vida. O céu vai abrir para a sua vida, vai abrir para a tua igreja, vai abrir para a sua família, vai abrir para os seus filhos. Eu tenho ouvido testemunhos aqui tremendo. Olha, pastor, Deus tem abençoado o meu filho. Sabe por quê? Porque o pai, ele tem uma vida de devoção com a mãe, e as bênçãos chegam à família, as bênçãos chegam aos parentes, a bênção chega até no vizinho. Sabe por quê? Porque você tem uma vida de devoção. E é interessante, irmãos, que a devoção, ela traz resultados no plural, extraordinários. É uma coisa tão fácil de entender, tão fácil. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fortalece o coração, renova a mente, produz sabedoria. A devoção torna-nos mais sensíveis à voz de Deus. Quando você tem uma vida de devoção, você fica sensível à voz de Deus. Quando você vive uma vida de devoção, começa a acontecer umas coisas interessantes na sua vida. Quer ver um exemplo? Lembra da passagem de Daniel, lá no capítulo 6, do versículo 7 ao 22. O que acontecia? Daniel, com seus amigos, orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Podia orar uma, né? Mas orava 3.
Aquilo incomodou algumas pessoas lá no reino. E decretaram lá um decreto que, a partir de então, oração somente para o rei. Não poderia adorar e orar para nenhum Deus, somente para aquele rei que lá estava posto. O rei assinou o decreto, e tinha mais um decreto: o rei não podia voltar atrás, não importa quem quer que seja. Depois você lê, eu não vou ler o texto, senão vai dar muito tempo. Daniel 6, versículos 7 a 22. O que Daniel fez? Foi orar, 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 mais uma vez. E daí? E daí, meu filho, que você agora, você vai para a cova dos leões. Mas, dá uma olhadinha depois na história de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia no momento em que Jerusalém foi saqueado, e eles levaram as melhores cabeças. Eles não levaram qualquer um, levaram os melhores, os que tinham sangue real, os mais inteligentes. E Daniel não era diferente. Olha só, você vai para a cova de leão. Eu tenho que ir, vamos embora. Vou fazer o quê? Mas Daniel tinha uma vida de devoção. Quando você tem uma vida de devoção, nenhuma acusação vai atingi-lo. Olha aqui que o texto fala aqui em 6, 4 e 5. Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Nada. Só se tiver alguma coisa com a religião dele. Mas nada poderia atingi-lo. Mas por quê? Porque Daniel não fazia concessão. Não. Ele não, como é que é? Vai para que não tem problema nenhum. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Ele disse, quer saber de uma coisa? Para onde que eu vou? Não tem problema. Eu não vou fazer concessões. Por quê? Vida de devoção. Quando você tem vida de devoção, pode ter certeza, você não vai fazer concessão, e Deus vai te orientar e vai te livrar da boca do leão. Creia nisto. Não fique preocupado não. Não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar coisas tremendas da aliança que você fez com Deus. Que aliança, pastor? Aliança do dia do batismo. Aliança que é aliança de sangue, aliança de você olhar para a cruz e dizer assim: eu aceito este Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados, eu aceito o sacrifício dele, eu sei que os meus pecados estão depositados sobre ele, e a partir de agora eu estou livre. Esta é a aliança de sangue com o Senhor Jesus. E daí? Daniel 6, versículo 7. E o rei disse a Daniel: olha só, espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação o salve, ou seja, com tanta devoção. Olha o testemunho do rei para com Daniel. Ele não podia voltar atrás no decreto. Mas eu espero que o Deus que você serve, que com tanta devoção, Ele possa te livrar. Vocês estão vendo o que é o testemunho de quem está de fora? De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, ou seja,
tanta devoção, conseguiu salvar você dos leões? Ele fala com voz triste, preocupado, mas por 2 vezes ele fala: você, Daniel, serve ao seu Deus com devoção. Ô irmão, você quer ser livrado da boca do leão? Você quer passar por cima daquela situação? Você quer que aquelas coisas se resolvam dentro da tua casa? Em nome de Jesus, hoje tem uma vida de devoção. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar, eu quero ser dedicado. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O que é isto? Vida de devoção. Você precisa compreender isto nessa noite. Você precisa dizer para aquele irmão lá da congregação que sumiu, aqui da sede que sumiu: meu filho, volte, precisamos ter uma vida de devoção, porque vale a pena ter uma vida de devoção, vale a pena. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os apóstolos todos, praticamente menos um, morreram, foram todos eles mortos pela espada. Foram mesmo, mas vocês lembram lá, quando apedrejaram Estevão? Estevão não sentiu nada. Eis que vejo o céu aberto, e vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Oh, glória a Deus. Acabou. Irmão, o profeta disse: ainda que me mate, nele eu esperarei. Nele eu esperarei. Você só tem uma opção na sua vida, que vai fazer valer a pena: viver uma vida de devoção, dedicada ao teu Deus. Se você canta, faça-o com dedicação. Se você pregue com dedicação, com devoção. Se você serve, sirva com devoção. Faça o seu melhor. Está sem força? Está difícil? Simples. É joelho. Busca Deus. Busque o poder de Deus. Queira ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não vou esquecer nunca, e ninguém aqui vai esquecer, o dia que o reverendo Hernandes pregou aqui sobre avivamento. E ele repetiu aqui pelo menos umas 10 vezes, que só tem um jeito para ter uma vida de avivamento: ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ter vida de devoção? Quero. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Baixe a cabeça, nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos entender, e já entendemos, o que traz plena satisfação e nos faz viver uma vida abundante, dentro daquilo que o Senhor prometeu para nós, é de verdade termos uma vida de devoção. Senhor, que a Tua igreja do século 21 entenda, ó Pai, que a vida de devoção nos levará a patamares maiores, que uma vida de devoção nos levará, Senhor, a lugares tão altos que muitos de nós ficará surpreso, que uma vida de devoção fará com que nós, Senhor, consigamos atingir os nossos objetivos, que uma vida de devoção fará com que nós, Senhor, de verdade, alcancemos intimidade plena contigo. Pai, eu oro, crendo nesta palavra, que é a Tua palavra. Amém.